Dando continuidade aí ao nosso assunto dos últimos posts, eu quero compartilhar com você um pouquinho da palavra que eu tive a oportunidade de estar ministrando na minha comunidade aqui no domingo passado. Eu quero trazer isso para você e quero instigar você a pensar e a ligar aí, fazer a ligação de tudo isso que eu vou tratar aqui com você hoje nesse vídeo, com os posts anteriores, com os vídeos anteriores. Eu fiz uma breve pesquisa, busquei aí de uma forma bem breve alguns significados da palavra sofisma. E olha só algumas coisas bem interessantes que eu encontrei. Sofisma é um pensamento ou retórica que procura induzir ao erro, apresentada como aparente lógica e sentido, mas com fundamentos contraditórios e com a intenção de enganar. Então, quem eram os sofistas, nos primeiros tempos? Eles eram considerados mestres nas técnicas de discurso, fazendo com que o interlocutor acreditasse rapidamente naquilo que ele falava, sendo verdade ou não. O principal compromisso dos sofistas era fazer com que o público acreditasse naquilo que diziam e não com a busca pela verdade ou instigar esse sentimento no interlocutor. Gente, olha que interessante. A Bíblia nos alerta, sobre os sofismas. Lá em 2 Timóteo, Deus ele fala claramente para nós, que as nossas armas em Deus são poderosas para destruir fortalezas e sofismas. Então eu quero trazer isso aqui para você porque eu acredito que nesse tempo que estamos vivendo uma era anticristo, aonde muitas ideias têm sido disseminadas no meio do povo. Ideias elas que trazem, em muitas delas, até mesmo a palavra de Deus. Versículos que muitas vezes são usados de formas isoladas, porém, sem o contexto bíblico, porque o versículo bíblico, ele é a verdade. A Bíblia, ela é a verdade. Nós temos falado aqui, ela não contém a verdade, ela é toda a verdade. Porém, quando eu pego um versículo bíblico, que é a verdade, e trago esse versículo num contexto distorcido daquilo que ele verdadeiramente significa dentro do contexto da palavra de Deus, eu estou distorcendo o sentido daquilo que é a verdade. E o que tem acontecido hoje no nosso meio, principalmente agora, no meio da igreja, no meio dos cristãos, no meio da liderança cristã, é que nós temos visto aí pessoas pegando aquilo que é a verdade, pegando parte daquilo que é verdade e usando essa meia-verdade para justificar as suas ideias, para justificar aquilo que eles querem com que as pessoas acreditem, aquilo que eles querem, de certa forma, manipular as pessoas no seu raciocínio, na sua mente, pegando aí talvez ideias que talvez trazem aí a fraqueza das pessoas, as impotências das pessoas, as fragilidades das pessoas. Então eles usam as fragilidades, colocam aí no meio os versículos bíblicos sem o contexto bíblico e trazem isso como se fosse uma verdade absoluta. Eu quero te alertar em relação a algo aqui, e a neurociência ela traz muito isso para nós. Quando nós temos algo como uma verdade, por exemplo, nós como cristãos temos a palavra de Deus como a verdade absoluta. Quando uma pessoa usa a Bíblia, usa versículos, automaticamente, por eu acreditar, por uma das minhas bases, ser que a Bíblia é toda a verdade, automaticamente, quando uma pessoa cita um versículo bíblico, o meu cérebro, ele se abre completamente para receber tudo aquilo que aquela pessoa está falando. Uau! Gente, isso é muito sério. Isso é muito sério. Por quê? Porque se eu não estou totalmente ali embasada, se a minha vida, se
se a minha consciência ali na hora não está completamente embasada na palavra de Deus, se eu não tenho uma vida estruturada na palavra, se eu não conheço a totalidade da palavra, eu corro sim o risco de acreditar em tudo que aquela pessoa está falando para mim, usando versículos bíblicos isolados como uma verdade absoluta. Eu só vou citar um exemplo aqui para vocês pensarem e raciocinarem sobre o que eu estou falando. Por exemplo, aquele versículo que fala, quando Paulo fala, tudo posso naquele que me fortalece. Eu trouxe esse versículo no domingo aqui para a nossa comunidade. E eu vejo aí pessoas usando esse versículo sem o contexto bíblico desse versículo. Por exemplo, quando Paulo fala, tudo posso naquele que me fortalece, primeiro que Paulo estava na prisão quando ele declarou isso. Segundo, que dentro do contexto bíblico desse versículo, o que ele está falando ali? Ele está falando, olha gente, eu sei adorar a Deus, eu sei manter Deus no centro de toda a minha vida, enquanto eu tenho falta de tudo, enquanto eu não tenho nada, enquanto eu estou aqui preso, enquanto eu não vejo talvez aqui uma saída nesse lugar que eu estou, mas eu também tudo posso naquele que me fortalece, na bonança, fora da prisão, na liberdade, na minha prosperidade. Ele sabia em quem ele cria. Ele não confiava nas suas próprias forças. Ele não confiava na sua suficiência, porque ele não se achava autossuficiente. Ele sabia quem que cuidava dele. Ele sabia quem direcionava a vida dele. Então, independente do lugar onde ele estava, se era num lugar ruim, aparentemente, para os nossos olhos humanos, se era num lugar onde ele tinha comida, ou ele não tinha comida, ou se era num lugar bom, não vinha dele. E a felicidade dele, o gozo, o prazer dele, não estava no lugar que ele estava, mas estava em Deus, naquele que supria ele sobre todas as coisas. Então Paulo declara, eu tudo posso naquele que me fortalece. Nos momentos de fraqueza, nos momentos onde eu não tenho nada, eu tudo posso, porque é ele que me fortalece. Nos momentos de bonança, nos momentos de prosperidade, eu também tudo posso, porque eu sei quem me fortalece. É naquele que me fortalece. Então, muito cuidado. A Bíblia, ela sempre tira o eu do centro. Ela sempre tira o nosso eu e coloca ele no seu devido lugar. Nós precisamos entender que nada vem de nós, tudo vem de Deus. A nossa capacidade foi Ele que nos deu. Então, que nós possamos retornar essa capacidade a Ele da forma correta. Muito cuidado com as ideias que têm sido disseminadas hoje na nossa sociedade, dentro das igrejas, dentro da nossa sociedade cristã, usando versículos bíblicos para te convencer de algo que a Bíblia não está falando. Então, se eu uso versículos bíblicos isolados, eu não estou falando da totalidade da verdade bíblica. Então, eu quero te fazer pensar aqui, através desse vídeo, pesquise mais um pouquinho sobre os sofismas, sobre os sofistas, estude mais um pouquinho sobre todas essas ideias aí, as quais nós temos falado aqui, estude, pesquise, corra atrás. E acima de tudo, eu quero te dar um conselho no final desse vídeo. Leia a Bíblia. Entenda os contextos bíblicos de todos os versículos que você tem ouvido aí e as pessoas têm usado aí como jargões para te induzir àquilo que a Bíblia não diz. Que Deus te abençoe.